Dia de Inter e noite de decisão pelo Campeonato Brasileiro. O Colorado tem o Bahia no Beira-Rio como adversário para tentar espantar o risco de Z4. Quero falar também, gente, sobre uma noite movimentada, protestos na chegada da delegação ao Hotel da Concentração e algumas declarações de Alan Patrick e Gabriel Mercado repercutem e eu, fiquei um pouco preocupado. Quero trazer tudo isso para vocês depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional Colorado, que joga hoje à noite, 6h30, contra a equipe do Bahia, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o Inter tentando afastar o risco de rebaixamento. O Inter hoje não está no Z4, o Inter é 15º colocado e tem uma distância de 3 pontos para o Santos, que hoje é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, e uma vitória pode colocar o Inter, por exemplo, à frente do Grêmio, dependendo do saldo de gols. O Inter, se ganhar, iguala o saldo, mas passaria no número de gols marcados, e pode também ultrapassar o Ceará. Mas o grande ponto é que o Ceará tem um saldo muito melhor. O saldo do Ceará é 0, o saldo do Inter é -9. Então o Inter poderia ultrapassar apenas o Grêmio nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Inter tem que ganhar do Bahia e o Grêmio perder para a equipe do Fortaleza no domingo, tá? Então o grande ponto é esse. O Inter poderia também abrir uma certa distância do Z4. O Santos joga contra o Flamengo amanhã no estádio Maracanã. O Flamengo que precisa ganhar para tentar seguir na cola do Palmeiras, que é o líder do Brasileirão. E também podemos abrir mais 3 pontos do Vitória. A distância do Vitória hoje é 2, o Vitória joga domingo também, 4 da tarde, no Barradão contra o Botafogo. Então, o Inter joga antes, é o primeiro a jogar. Caso o Inter não consiga vencer o Bahia e o Vitória vença o Botafogo, o Inter é ultrapassado pelos baianos e ficará na 16ª colocação antes da parada FIFA, que acontece aí após o jogo contra o Bahia. O Inter volta a jogar só lá no dia 20, contra a equipe do Ceará, também outro confronto direto na Arena Castelão. Quero repercutir, gente, em especial a entrevista coletiva de Alan Patrick e Gabriel Mercado. Afinal, os dois capitães ou as lideranças foram ao microfone ontem dar explicações e falaram, obviamente, que o momento não é bom e que há uma cobrança muito forte dentro do vestiário entre os atletas. O Alan Patrick chegou a dizer que a cobrança, obviamente, ela recai sobre os jogadores mais experientes, mas que o momento é de todos assumirem responsabilidades, inclusive jogadores mais jovens, que o momento pede união, pede que os jogadores estejam juntos para que as coisas melhorem e todos saiam juntos desta situação incômoda dentro do Campeonato Brasileiro. O Alan Patrick, gente, também foi perguntado sobre algumas questões que são faladas abertamente aí pela imprensa, como, por exemplo, o caso da Maroc, do Bernabé, repercussão das informações do Léo Dias, de casos de infidelidade dentro do plantel, e o quanto isso teria abalado o grupo, ou sido um ponto importante para que as coisas degringolassem na temporada. O Alan Patrick diz que esse é um caso interno, de um jogador apenas, e que foi resolvido pela diretoria, e que é difícil medir o quanto interferiu dentro do campo. Então, não deu muita abertura para esse assunto. Também foi perguntado, gente, sobre a questão do atraso de salário, a repactuação dos valores, que a direção sempre fala, do atraso dos direitos de imagem, que está em dia a repactuação, ou seja, o Inter tem CLT em dia, o Inter tem algum salário, algum direito de imagem atrasado que foi repactuado com os jogadores e dentro dessa repactuação está tudo em dia. O Gabriel Mercado fez uma frase forte, que é a seguinte: dinheiro é o que menos nos incomoda neste momento. Só pensamos em vencer e sair dessa situação que nos incomoda. São muitas personalidades no grupo, muitas nacionalidades e é óbvio que nem todo mundo é amigo. Mas precisamos estar cada vez mais unidos. Precisamos de todos no clube, funcionários, jogadores, comissão, diretoria e torcida. Precisamos de tudo que representa o Inter nessa situação para sair mais fortes deste momento. Parece que estamos sempre pedindo o apoio da torcida toda hora,
mas será muito mais fácil sair dessa situação ao lado do nosso torcedor, fazendo valer o fator local. Então, o mercado, para mim, deixou muito claro que há um racha dentro do vestiário, mas, né, que todo mundo precisa sair, né, junto desse momento. Vamos ver se há um efeito no jogo de hoje, né, contra o Bahia. Muito se falou sobre a situação envolvendo o jogo, né, deste sábado, né, o quanto o Inter precisa de uma vitória, né, para tornar o ambiente melhor, para retomar a confiança também. Então, tudo isso, né, vem sendo destacado aí pelo Alan Patrick e pelo Gabriel Mercado. Então, assim, é uma coletiva que me pareceu, ou que me demonstrou, né, um abatimento, em especial do Alan Patrick, né, o Gabriel Mercado já tem, né, um pouco mais dessa coisa séria, né, um cara muito sincero, acho que é o principal jogador em liderança do Inter hoje, mostra muita credibilidade, mas, né, dá para ver claramente, né, que há algum problema de vestiário. Quero falar também, gente, sobre o jogo, né, de hoje e algumas questões que aconteceram, mas quero trazer uma boa notícia para vocês, que é o seguinte: está rolando a maior Black de todos os tempos no site da Insider. Tô com essa oversize aqui da Insider, né, que eu já falei para vocês, né, as peças da Insider têm uma tecnologia anti-odor, desamassa com o calor do corpo, antimicrobiana, seca na umidade e o principal, gente, não desbota. Então você pode comprar a camiseta que com o decorrer do tempo, com as lavagens, ela não vai desbotar. Então, eu quero que você passe no site da Insider porque tem promoções de produtos com até 50% de desconto na Black. Sabe por quê? Porque tem os descontos dos produtos e ainda por cima tem o cupom, né, do Colar Repórter, que somado vai te dar até 50% de desconto em alguns produtos da Insider. Camisetas, calças, cuecas e outros tipos de produto você encontra no site da Insider. Então aproveita, né, porque é por tempo limitado. E vocês já sabem, né, gente? A tecnologia da Insider eu recomendo demais, faz parte do meu dia a dia, vocês sabem a correria que eu tenho. Trabalho, aí tem reunião, aí daqui a pouco tem live. E as camisas da Insider, né, me dão uma ajuda importante, né, nesse momento de correria, tá bom? Então, passa lá, garante a tua com o cupom Colar Repórter. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Ontem, gente, também protestos na chegada da delegação ao hotel, né, da concentração, né, os jogadores chegaram por volta de 8 horas, com uma novidade, né, o Alan Rodrigues está relacionado para o duelo, né, desta noite, então é uma novidade aí, mas acho que vai começar no banco, pelo menos é a tendência. Estão relacionados o goleiro Ivan e Antony, os laterais Alisson, Bernabei, Alan Benítez e Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel, Juninho e Vitão, né, como zagueiros, Richard, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodrigues, Luiz Otávio, Oscar Romero, Alan Patrick, Tabata e Prado, Borré, Carboneiro, Matias e Vitinho. Tá? Só que a camisa 12, torcida organizada, né, histórica do Internacional, esteve ontem, né, no hotel da concentração, levando sinalizadores, faixas e muitas outras, né, situações de protesto, né, criticando a direção, chamando de direção incompetente, fracassada, né, falando para os jogadores que quem tiver medo não pode jogar neste momento, pedindo a saída, né, de alguns dirigentes. Então é um clima que deve, né, se transferir para o Beira-Rio de cobrança hoje à noite. Então fica o registro, né, do protesto forte da camisa 12, né, que foi feito na chuva, no vento, estavam lá, né, protestando na chegada da delegação ao hotel em Porto Alegre. Tá bem? Pra gente fechar, quero projetar os times, né, de Inter e Bahia. Afinal, o Inter, né, deve ter em campo Ivan, Vitão, Mercado e Juninho. Aliás, Juninho, né, achei que estava suspenso, para mim tomou um cartão, né, no jogo contra o Vitória, mas na súmula não aponta, tá? Então tá à disposição. Aí acho, gente, que ele vai repetir, né, o time que foi muito bem contra a equipe do Atlético Mineiro, que foi um jogo bastante elogiado por todos. Então estamos falando aqui de Bruno Gomes e Thiago Maia abrindo o meio campo, Vitinho, o ala pela direita, Bernabé, o ala pela esquerda, Bruno Tabata, Alan Patrick e Rafael Borré. Eu ainda iria, tá, com o time que ganhou do Botafogo, que foi, né, do meio para frente, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Vitinho Carboneiro. Bernabé e Aguirre nas alas, como o Aguirre não tá, eu botaria o Bruno Gomes. Então vamos ver o que ele vai fazer.
Já o Bahia do Rogério Ceni, gente, deve ir com Ronaldo, Santiago Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba. Lembrando, né, que o Canu foi expulso, né, no duelo contra o Galo, então não fica à disposição. Acevedo e Michel Araújo, Jean Lucas, Ademir e Eric Pulga, William José. Bah, essa dupla aqui de lado de campo, gente, vai dar um pavor na gente. Eric Pulga e Ademir. Mas, vamos ver, vamos torcer para que as coisas não saiam errado hoje, né? Pelo menos pra gente ter um pouquinho mais de tranquilidade. Lembrando que você palpita, né, no site da KTO para o jogo desta noite. O Inter pagando 2,23, o empate 3,15 e o Bahia pagando 3,45. Além de Inter e Bahia, também temos Vasco e Juventude, Sport Atlético Mineiro, São Paulo e Bragantino. São os jogos deste sábado, tá bom? Estou apostando numa vitória simples do Inter, gente. 1-0, sofridinho, chorado, mas a gente vai escapar dessa situação, tá bom? Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!